Bom, vamos lá. Chegou a hora da gente receber eles aqui na nossa programação. Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Muito bom dia para você, Gustavo. Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo que está assistindo também. Bom dia. Super quarta, né? Super quarta. Dia quarta. Importante. Expectativa aí, eu estava falando agora há pouco até com o Marcos Saravalli, mais um dia acho que de cautela, mercado ainda, né, tem vários outros pontos ainda para a gente conversar aqui, mas eu queria entender primeiro sua expectativa para o comunicado, mais para comunicado até de Jerome Powell mais tarde, do que simplesmente ali, acho que a magnitude, que também precificada em 0,25% ali, é uma alta, né, se vier a acontecer a alta em 0,25 ponto percentual. Acho que ele vai copiar um pouco da semana passada da Lagarde e falar que ele vai acompanhar os dados, que ele está atento ao sistema financeiro, a criar uma estabilidade no sistema financeiro, não só prestar atenção à inflação e emprego. Então ele vai tentar sair um pouco pela tangente, não se comprometer muito a próximos passos. O que a gente pode ter de compromisso um pouco mais detalhado é no programa de DOTS, né? No programa de previsões, projeções do próprio Banco Central norte-americano, os dirigentes, se eles vão subir a probabilidade de juros mais altos, se eles vão colocar, se mais dirigentes vão colocar, ou se não, se eles vão tentar deixar uma manutenção, um patamar um pouco mais baixo, já indicando que estão próximos do final, dado que já está chegando em 5. Nos últimos 3 meses, quando a gente teve essas projeções, a expectativa majoritária era 5,25, 5,5, 7 dirigentes colocaram, então já está quase lá. A dúvida é se eles vão botar para cima essas projeções, o que poderia dar uma reação um pouco mais forte no mercado, ou se não. Então, o Powell em si ele vai tentar sair um pouco de lado da discussão e tentar colocar muito em torno dos dados econômicos sobre os seus próximos passos. Gente, inclusive, até agora há pouco estava falando, né, a inflação lá na zona do euro, não, perdão, na Europa, eu falei do Reino Unido, que foi realmente uma inflação muito alta, né? A gente trouxe aqui, subiu 10,4% nessa leitura de fevereiro, a expectativa ali estava em 9,9%. Ela veio ali puxando, né, por serviços, restaurantes, café, alimentação, né, vestuário, enfim. A gente viu recente, na semana passada, se não me engano, França, acho que foi semana passada também, que veio muito alta, né? A inflação, ela está ainda se mostrando persistente, resiliente. Quando você acha que vai, de repente, né, tá dentro do controle, os juros estariam fazendo efeito, vem aí mais indicadores mostrando toda essa pressão. E no mesmo comportamento, acho que global, né, apesar do próprio presidente aqui do Brasil falar que nossa inflação não é de demanda, a gente vê que o núcleo de serviços aqui continua forte, ainda persistente também na inflação. A gente vê que a inflação até, eu vi uma entrevista do Damodaran, uns 20 dias, acho que um mês atrás, ele falando que o mercado errou muito no ano passado ao subestimar a inflação e que erraria novamente esse ano se continuasse acreditando ali que a inflação estava controlada. Eu queria entender a leitura de vocês em relação a toda essa pressão inflacionária que continua ainda sendo aí, acho que uma pedra no sapato de todos os bancos centrais mundo afora. É claro que é mais fácil a gente falar agora, né? No momento, em 2021, era muito dividido a expectativa do mercado se já deveria começar a subir juros lá nos Estados Unidos, na Europa, ou se não. Mas, na verdade, verificou-se que sim, que realmente existia uma inflação para vir, a população querendo muito consumir serviço depois de ficar 2 anos sem. Demanda reprimida. E isso pressionou e continua pressionando. A verdade é que quando falam-se na taxa de juros real, que está em 7%, 8%, a gente está desconsiderando que ela está pegando só a inflação cheia, mas se você pega aquele que é o problema mesmo dos últimos anos do Brasil, que é a parte de serviços, é a parte mais inercial, ou se você quiser ir para serviços subjacentes, que é o que o Banco Central gosta mais de olhar, que é tirando dos serviços os itens mais voláteis, ainda estaria em 7%, 8%. Então não é que está próximo da meta que atualmente é em torno de 3%, e ano que vem seria 3%. Então, não é que está controlada de fato. Você vê itens da inflação que foram para baixo, versus de energia, de alimentos, que foram muito pressionados no ano passado, esse ano pressionam para baixo. A gente está vendo agora pela manhã a Petrobras reduzindo o preço de gasolina, então também mais pressão para baixo. Mas a verdade é que aqueles itens que são mais, em cálculo do Brasil, aquela pedra no sapato, eles ainda continuam dando sinais de que vão demorar mais para acessar. Marcos Saravalli, sua opinião sobre essa pressão inflacionária. Antes de perguntar, responda. O Marco é o rei de passar a bola aqui para frente. Eu tenho uma preocupação pelo Boletim Focus, enfim, até pelas projeções do Banco Central, de que a gente não tem uma convergência para a meta da inflação, pelo menos para o centro da meta. Não estou falando de 23, 24, assim, longo prazo a gente não tem, que
olhando para a curva de juros, até a minha resposta já pergunta aqui para o Gustavo, mas assim, não vejo argumentos, né, para a gente ter uma queda de juros para um patamar, por exemplo, de abaixo de 2 dígitos tão cedo, né, argumentando de que, se a gente olhar para as projeções de longo prazo, né, ninguém acredita em inflação brasileira rodando no longo prazo, que acho que é uma discussão muito mais acadêmica, né, em 2, 2,5%, 3%. Né, talvez seja essa a meta. Então, e aí, já falando um pouquinho da minha pergunta, a gente se espelha muito nos Estados Unidos, em modelos econômicos lá de fora, mas é justamente, acho que é essa discussão no Fed e no Brasil. Né? Talvez a inflação que a gente tenha hoje, grande culpado seja realmente a máquina, né, de impressão de dinheiro, né, que acabou trazendo inflação para o mundo todo. E agora a gente vem com os problemas do Credit Suisse, do Banco do Vale do Silício. Né? E em pouco tempo, o Fed estava no movimento de quantitative tightening. 2 semanas atrás, ele devolveu quase metade do que ele retirou do mercado. Né? Ou seja, qual que é a decisão agora a fazer? Né? Vamos voltar a essa liquidez para salvar o mundo, né? E imprimir cada vez mais. Eu até estava vendo uma opinião aqui antiga, né, do Milton Friedman, comparando com o alcoolismo. Né? Então, assim, a hora que você começa a imprimir dinheiro, e começa ali os primeiros goles, né? Você só vê o benefício, né? Você fala assim, pô, tô aqui, mas uma hora que você entra realmente de fato no alcoolismo, você não consegue mais sair e aí começa realmente a parte prejudicial, né? Fazendo essa comparação de impressão de dinheiro, inflação com o alcoolismo, né? Então, qual que é realmente, começando pelo Fed, qual que seria a decisão agora, né? Vamos segurar um pouquinho o quantitative tightening, vamos injetar dinheiro, ou porque pegar pela teoria econômica, seria melhor a salvação mesmo da inflação é realmente jogar uma recessão mais forte, mas ninguém quer fazer isso, né? Ninguém quer fazer isso, eu acredito que eles vão subir o 0,25, o que eles têm que arrumar é a curva, a precificação que está de praticamente corte durante o segundo semestre, ano que vem já cortar pela metade. Então isso precisa ser ajustado, porque você, quando pega um financiamento, você não está pagando o seu financiamento inteiro pelo que está de juros hoje. Você está com a expectativa do mercado, do banco, que está te dando um recurso sobre o que ele imagina que vai ser a taxa de juros no longo prazo. Então, seja de financiamento de carro, de imóvel. Por isso que o Fed precisa ajustar a comunicação e ancorar as expectativas de novo. Todo mundo fala bastante de ancorar as expectativas, acho que é um exemplo clássico de como está problemático por lá. Porque isso indo muito para baixo, você encoraja ainda mais a tomada de crédito e é o movimento que o Banco Central está tentando frear um pouco. Eu imagino que aqui para o Brasil você tenha, assim, dificuldades muito por conta do conflito político que já trouxe externalidades que foram ruins. Quando você joga na mesa que você pensa em mudar a meta de inflação, você precisa estar muito calibrado, muito alinhado para fazer isso. E, infelizmente, o presidente Lula acabou fazendo isso de forma mais tempestiva, para criticar o Banco Central, para jogar já a culpa do crescimento mais baixo nele. E o que aconteceu foi que você ancorou as expectativas de inflação para cima, com 4%, 4,5%, ainda na dúvida, mas você não fez isso em um momento adequado, você fez isso bem antes de apresentar outras propostas que seriam bem recebidas pelo mercado, como a reforma tributária, a questão fiscal ainda muito na dúvida de como vai ser recebido, mas isso acaba prejudicando, porque aí sim fica difícil você realmente imaginar cortes de juros muito agressivos com inflação já mais alta. Você teria que estar bem alinhado que as coisas vão andar muito bem no longo prazo. Isso aconteceu no tempo recente. Quando o Temer com o Ilan Goldfein consegue aprovar uma medida atrás da outra, o mercado entendia que a taxa de juros estava caindo, mas que ia ser possível a taxa no longo prazo se permanecer em patamares mais baixos. Agora não. Agora a dúvida é, será que a regra fiscal vai ser tão frágil que a gente vai ver realmente um corte de juros, mas a ponta mais longa já vai precificar que a situação vai descontrolar, então eu não vou conseguir emprestar taxas mais baixas? Porque esse é o pior dos momentos, né? Você cortar juros, mas o próprio mercado já desafia e já acha que não. Que em algum momento você já vai ter que subir de novo, porque as condições do resto já não são positivas. Você falou agora há pouco em relação, né, essa pressão que poderia ajudar, foi essa redução do diesel, né, que a gente anunciou agora há pouco aqui, inclusive pela Petrobras. Apesar do barril ter tido também uma queda recentemente, aí, por conta também de uma grande tensão, vamos dizer assim, de uma crise bancária, você acredita que essa decisão, né, eu sei que é uma pergunta
mais opinativa aqui, mas ela é muito mais, né, técnica ou política neste momento? Não, nesse momento acho que foi mais técnica mesmo, porque os preços caíram bastante desde que começou a questão dos bancos. De fato, foi para baixo de 70. E boa parte do mercado imagina que o ano vai fechar em 80 ou 90 o barril de petróleo. Então, foram pegos de surpresa, de fato. E a política de preços internacional tem esse benefício de ser ágil para pegar esses momentos. O que a gente provavelmente não verá vai ser momentos de alta do preço do barril de petróleo sendo repassado. Aí sim vai ser provavelmente uma decisão mais política. Mas na hora que está caindo, o político é conveniente se aliar ao técnico. A OPEP hoje divulgou aqui, né, a previsão de manter ali 2 milhões de barris por dia. Estava tendo ali realmente uma pressão quando o barril estava quase $100 ali para aumentar essa demanda, para conseguir, né, segurar ali o preço, essa oferta, quer dizer, não a demanda, aumentando a oferta, mas agora aí mantendo aí para 2 milhões de até o final do ano. Marco Saravalli, você acha que isso pode trazer alguma movimentação também em relação ao valor do barril do petróleo? Você está igual estava aí em linha até uns 80 no final do ano, mais ou menos, o barril? A princípio sim, eu acho que a minha preocupação é que, principalmente depois do Credit Suisse, não o caso do SVB, mas do Credit Suisse, eu acho que voltamos, né, a lembrar de que talvez uma recessão mais forte nos Estados Unidos e em outros países não esteja na conta dos preços, não está precificado em todos os ativos e principalmente na commodity do petróleo. Então, talvez se a gente fechar realmente em 80 na média, talvez podemos ter momentos ali abaixo de 70, como a gente viu até recentemente, mas ao mesmo tempo, eu acho que a própria OPEP não tem interesse, não tem vontade, enfim, vai se esforçar ao máximo para não manter muito próximo de 70 por muito tempo, né? Então, qualquer sinalização de que o petróleo pode ficar por muito tempo, ela vai entrar ajustando e vai jogar isso para cima. Então, que tenhamos, né, de certa forma, alguma previsibilidade perto dos 80, que não gere nem uma hiperinflação mundial, que foi a preocupação lá do ano passado, né, do início da guerra, e agora no curto prazo. Então, eu acho que esse é o cenário base. Então, eu concordo que a gente pode chegar lá no final do ano, rodando ali perto da casa dos 80, que é um patamar, pelo menos para nossas empresas aqui nacionais, bom, né, em termos de rentabilidade. Mas já aproveitar e fazer uma pergunta aqui, uma provocação para o Gustavo, que a gente está discutindo muito também justamente esse momento de Brasil aqui, de voltar a acelerar os gastos públicos, né? E aí tem até um debate também do próprio BNDES, que acho que a gente discutiu já aqui semanas anteriores, mas a minha preocupação assim, voltar a um cenário, por exemplo, que a gente viveu no Brasil nos anos 70, que acho que ali seria uma pseudo criação, um momento ali da política moderna monetária, mas que depois nos anos 80 se traduziu em hiperinflação e realmente um cenário econômico destrutivo, enfim, destruindo a geração de emprego, de renda no Brasil, enfim. Você tem uma leitura assim de trazer essa preocupação de novo para o debate, né? Porque parece que realmente são discursos aqui que já tiveram presentes na América Latina, CEPAL ali principalmente, que já deram errado em vários países da América Latina, mas que parece que estão querendo reviver, né, algumas discussões. Estou sendo muito radical aqui ou não em relação Acredito que não, pelo que a gente está tendo de sinal agora, é claro que assim, você pode falar durante a sua vida inteira algo e realmente na hora de assumir um cargo público você entender que não dá para fazer aquilo que você pretendia, como a gente está vendo um pouco do Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Porém, o Mercadante e o Nelson Barbosa no BNDES aparentemente vão retomar aquilo que estava sendo feito durante o governo Dilma. Eles estão dando todas as entrevistas, as sinalizações de que pretendem fazer isso. E eu acho que é interessante ver como eles mesmos fizeram ontem um evento, trouxeram o Prêmio Nobel, trouxeram pessoas que concordavam com o ponto de vista, não acabou sendo um debate, né? Acabou sendo uma pressão clara para o Banco Central. Mas isso também mostra um pouco de alguns pontos que ajudam a taxa de juros a ficar em patamares mais altos. Porque a gente debateu aqui um pouco na primeira pergunta os fatos de curto prazo, inflação um pouco mais alta em termos de serviços subjacentes, mas também tem aqueles de longo prazo. O Brasil perdeu grau de investimento nos últimos anos, o Brasil nunca ganhou o carimbo da OCDE, e isso tira investimento do Brasil, manda para outros mercados.
O país tem crescido pouco nos últimos anos, o Brasil tem uma questão tributária a ser resolvida, tem um inchaço cada vez maior da máquina pública. E a verdade, né, quando falam a taxa de juros é muito alta, é inviável, mas a verdade é que a taxa de juros muitas vezes para alguns é inviável, né? O BNDES, durante o governo Dilma, ele dava uma taxa de juros menor, que era a TJLP, para os seus escolhidos. Então, o que acontecia? O resto pagava a conta. A taxa de juros foi para cima lá para os seus 14,25 porque alguém teve que pagar para bancar aquela taxa de juros subsidiada. Então, também você escuta a Fiesp falando que a taxa de juros é inadmissível, mas também recebia isenção de impostos. Então, quando é para falar, muitas pessoas esquecem aquilo que beneficiou eles, né? Nos últimos anos, se fazem aquele... não lembro, se fingem que não lembram o que aconteceu, mas isso tem pontos para acrescentar na taxa de juros. Você precisa remunerar o investidor, seja local, seja estrangeiro, com uma taxa mais alta, porque você já deu exemplos no passado muito ruins de condução do seu país. Então o investidor ele fala, poxa, no Brasil eu não confio tanto, eu confio talvez mais no Chile, mais no México, que deram exemplos positivos mesmo com mudanças de governos. Vocês eu não confio tanto. E existe a desconfiança sempre de que vai voltar ao ponto de estourar a corda que foi no governo Dilma. Tem mais perguntas já para a gente continuar aqui nesse tema, Gustavo, Marco também. Eu vou para um rápido intervalo comercial, a gente volta em instantes já trazendo muito mais aqui na nossa programação. Não saiam daí. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. BMC News, informação que gera valor. De volta na nossa programação da BMC News, 11h38. Deixa eu voltar aqui com a Débora para a gente falar um pouco mais aqui de mercado. Vamos lá, Débora. Olha só, Paula, lá nos Estados Unidos, as bolsas conseguiram firmar uma alta. Agora, Dow Jones sobe 0,09, S&P 500 0,18, Nasdaq 0,19.
Aqui a gente não acompanha essa alta, a gente reduziu, na verdade, as perdas. Cai 0,21, agora está aqui aos 100.790 pontos o índice Bovespa, enquanto no dólar futuro permanece a mesma coisa, 0,49 de alta a 5,28. Eu trouxe aqui o setor bancário para a gente dar uma olhada. Hoje a gente tem um setor inteiro aqui no patamar positivo. Itaúsa, inclusive, teve resultado agora divulgado, 1,35% de alta, Itube 3 a 0,69% de alta, Sambi 11, Banco do Brasil, menor alta do setor, 0,03, mas ainda no patamar positivo. E eu queria repercutir um pouco, viu, Gustavo, os efeitos dessa canetada, né, do empréstimo do consignado, dos juros, né, na verdade, empréstimo do consignado. O efeito disso no cenário do setor bancário foi logo de imediato várias instituições dando o pé atrás, dizendo, olha, esse produto então a gente não oferece mais. Também houve aí uma retração por parte do governo, que vai rever essa taxa aí, que tinha baixado bastante. E eu queria entender do teu ponto de vista, qual é o maior impacto disso no setor bancário? Ou seja, é impraticável taxas tão baixas assim? E qual que é o efeito? Porque a gente não pode deixar de considerar que esse crédito é um dos maiores volumes que a gente tem hoje em termos de empréstimo no país, né? O crédito consignado, desde que começou no primeiro mandato do Lula pelo Marcos Lisboa, ele foi um sucesso, foi uma medida copiada externamente que funcionou muito bem aqui no Brasil e funciona muito bem. A inadimplência é bem menor que as outras linhas de crédito e justamente dá uma oferta mais ágil para boa parte, seja aposentado, seja servidor, seja empregado, enfim, que você consegue dar mais crédito, estimular o crédito via uma linha mais segura. Então, quando o governo tenta baixar na marra a taxa de juros, o teto dessa taxa, você obriga os players do mercado a se perguntar se é viável, se não é viável. Muitas vezes esse mercado ele utiliza intermediários que são remunerados, tem a comissão desse percentual, e se dar esse instrumento você perderia essa comissão, ficaria inviável ter um intermediário, você inviabiliza o mercado como um todo. Até que os bancos públicos falaram que não iam conseguir ofertar isso e aparentemente, num bom sinal de governança, eles participaram da reunião e pediram realmente que fossem reajustados os bancos públicos. Enfim, em outros momentos, a gente já viu bancos públicos totalmente excluindo o mercado privado em situações como essa. Mais uma vez, a gente voltaria alguns anos atrás, no final do governo Dilma, e isso era aplicado. O governo instruía, os bancos públicos davam subsídios direto, entravam e expulsavam praticamente do mercado o setor privado. Como, por mais que o Banco do Brasil e o Caixa são gigantes, a gente tem bancos médios especializados em consignados espalhados pelo Brasil, que eu acho que também seria prejudicial. Em um momento que a gente está tentando estimular o crescimento, estimular o emprego, não é interessante você concentrar, inclusive, na mão de bancos, mesmo que sejam públicos, o setor financeiro, o setor bancário. Perfeito, obrigada, Gustavo. Marcos Trabalho, tem perguntas para o Gustavo? Senão eu vou seguindo o barco aqui, hein? Tenho várias perguntas, né? Lógico. Mas começando, só para a gente fazer um resumo dessa super quarta, assim, o que esperar para a gente recapitular aqui, né? Então, qual que é o grande recado ali, já que a decisão não deve ter nenhuma surpresa? Você falou do DOTS, enfim, mas a gente também tem a necessidade de liquidez, né? Então, parece que tem até pessoas físicas migrando para grandes bancos, enfim. Qual que é o recado? Ao mesmo tempo, a gente segue, de um lado, o efeito do bancário, mas também começamos a ter ali as demissões em massa, vimos de algumas grandes empresas, né? Mas, enfim, qual que é a percepção e se a gente pode ter, consequentemente, alguma reação do mercado? Ou seja, você espera uma reação positiva ou negativa em relação ao que o Banco Central Americano pode falar agora às 3 horas, né? Eu entendo que talvez seja uma reação um pouco positiva se o Banco Central conseguir transmitir que não vai ser necessário subir tanto quanto estava imaginando um pouco antes, que eles vão ficar bem olhando os dados, a liquidez do sistema financeiro, que eles estão atentos, que eles estão preocupados. Se ele conseguir demonstrar essa preocupação, o mercado não vai subir tanto, mas ele também não pode ser muito dove a ponto de continuarem precificando cortes. Ele ainda tem que falar que, olha, a inflação ainda é resistente. Então, chegar nesse ponto é bem difícil. Não é uma cadeira fácil de ocupar hoje. Agora, o que eu acho que foi bem relevante nesse final de semana, que passou um pouco despercebido pela questão do Credi, assim, o Credi estava dando problemas há anos, né? Estava envolvido em situações como artigos, então já era uma bola cantada que agora numa situação mais adversa, acho que você estava mencionando antes, as empresas tendo problemas, mas é verdade também que em inúmeros momentos, quando está aquela abundância de dinheiro, taxa de juros baixos, muitas empresas ineficientes conseguem sobreviver
por um belo tempo. Na hora que as coisas apertam, que as condições financeiras apertam, você olha o balanço já há anos falando que essas empresas vão ter problema, que essas empresas não estão tão financeiramente estáveis assim, e dá problema. Agora, o que passou despercebido é que aquele relatório que mencionou que tem mais de 300 bancos americanos, lembrando que lá são 4 mil bancos, que tem esse tipo de fragilidade nos seus balanços nesse começo de ano. Isso sim, seria realmente, se começar uma quebradeira uma atrás da outra, seria evidente uma crise um pouco mais forte, aí uma crise que provocaria uma mudança de trajetória repentina do Fed. E a gente viu no SVB, ou SBV, nunca lembro exatamente a sigla, que eles realmente estavam começando a emprestar muito mais baixa a taxa do que com o Fed Fund subindo. E isso foi fácil para eles fazerem durante anos, porque a taxa de juros era tão baixa que o investidor ele não se perguntava muito. Mas agora com a renda fixa pagando mais, pressiona outros bancos que estavam convivendo com essa situação cômoda e que agora vão ter que lidar com uma realidade mais adversa, mais exigente do seu trabalho. Eu estava até olhando aqui, mais cedo eu falei sobre a questão dessa reforma tributária, do arcabouço fiscal. O Padilha, né, até chegou a comentar agora há pouco, ele não desmentiu, mas ele falou que ainda não seria ainda oficial os nomes ali que Lula, né, teria aprovado para ir para o banco, para a diretoria ali do Banco Central. E aí ele trouxe aqui uma fala dele, que ele falou que já está muito provado que existe um grande alinhamento, na verdade, do governo com tanto a Câmara quanto o Senado, que ele acredita que passaria por uma aprovação. Eu até queria achar exato, é que eu me perdi aqui agora exatamente o trecho que ele falou sobre isso. Ele falou que ele acredita, na verdade, que tanto o arcabouço quanto a reforma devem ser sim aprovadas, que o governo mostrou ali uma força nesses últimos dias. Eu estou até tentando ver aqui, ó, Padilha, ministro fala, existe uma sintonia, o Congresso aprovou tudo até agora, tudo que o governo precisa aprovar, inclusive com diálogo com a oposição, né, referindo-se ao esvaziamento lá da CPI do dia 8 de janeiro, dos ataques lá. Ele falou que foi um sinal de que a base está muito bem montada e que o governo estaria ali em sintonia com essa base. E aí ele falou, em relação com o marco fiscal e com a reforma tributária, são projetos de interesse do país, né, trazendo ali que acredita que vai ser um caminho mais fácil de aprovação. A gente sabe que pautas como essa, principalmente em relação ao arcabouço, que são pautas importantes, né, tem também os holofotes, que a gente não pode esquecer dos políticos que gostam muito de chamar a atenção ali em posicionamento, mas deve vir alguma desidratação, né, deve ter ali realmente algum ponto que vão discutir mais. Mas eu queria entender, na visão de vocês, né? Será que o governo está tão bem assim com essa, com o centrão todo ali para conseguir essas aprovações tão fáceis como eles estão imaginando? A visão do Congresso é um pouco diferente. Arthur Lira ele falou recentemente que esperava aprovar em maio a reforma tributária. O próprio Haddad mencionou junho. Agora Arthur Lira falou, parece que o primeiro semestre não está vindo. É claro que existe uma queda de braço. Cada um quer pegar um pouco mais do orçamento, quer pegar um pouco mais de recursos públicos. Então você vê uma pressão do Congresso sobre o Executivo para distribuir cargos no segundo escalão, para distribuir recursos via emendas, e o Executivo tentando segurar, mandar os recursos para outras pastas, distribuir os cargos para seus aliados mais próximos. Então existe essa queda de braço e, por um lado, o Executivo fala que está alinhado, mas poucas coisas foram votadas de fato, a gente não teve muitos testes de fogo ainda pela frente. E existem muitas bancadas alinhadas. Quando a gente tiver a reforma, a parte fiscal, a parte tributária, cada uma vai tentar defender o seu, vai tentar fazer com que o IVA vale para todos, mas essa é uma exceção porque é muito importante essa questão na saúde, esse item de saúde não ser tributado. A parte fiscal vale para suspender um crescimento de gastos para todos esses, menos o meu. Isso vai acontecer. Isso aconteceu com o Temer, isso aconteceu com o Bolsonaro, isso acontece com todos. E a gente vai ter que ver, aí sim, o poder de fogo do governo. Eu tenho aqui só a confirmação, já estava falando exatamente sobre, né, o Alexandre Padilha não ter confirmado. Rodolfo Fross, que teria sido aí o nome indicado, ele confirmou então que vai participar deste processo, dessa sabatina aí, que agora vai ser ouvido lá no Senado, vai participar deste processo para ser então indicado à diretoria do Banco Central, ele que assume ali a vaga então do Bruno Serra. Segundo ele, esse processo ainda está em andamento, não foi concluído, mas a gente já trouxe aqui a notícia de que o Lula teria, né, batido o nome ali, batido o martelo no nome dele, que foi indicado
pelo Haddad. Ele é um nome mais técnico, né? Parece que é bem-vindo, até bem visto, na verdade, ali pelo mercado. Estava olhando aqui um pouco sobre o currículo dele. Trabalhou já no mercado há muito tempo. O Froz vem do mercado financeiro, trabalhou no Bank of America, membro do Conselho do Banco Fator, instituição que foi presidida aí pelo atual secretário executivo do ministro da Fazenda, Gabriel Galípolo. Chega então agora aí no Banco Central, na tentativa de substituir essa vaga de Bruno Serra. O mandato acabou agora no dia 28 de fevereiro. Queria entender também um pouco da visão de vocês, né, em relação, um é servidor de carreira, o outro, né, é servidor da casa já, do Banco Central. Este nome aí vocês conhecem? Vocês acham que deve ser bem visto mesmo? Conhece, Marco, ele? Eu acho que é importante ter essa comunicação, né, junto com, principalmente, corpo técnico, né? Mas o Banco Central e outros órgãos, a gente tem realmente um respeito, e acho que é valorizar também, acho que foi uma das críticas do próprio presidente durante essa semana, né, da independência do Banco Central. Não, pelo contrário, eu acho que foi um trabalho que demorou para acontecer e acontece com excelência em diversos outros países, e a gente precisa respeitar e manter a independência, é extremamente importante, né? E ter esse diálogo juntamente com indicações realmente que possam trazer uma proximidade com o mercado. Eu acho que um dos desafios desse governo atual realmente é que não existe um diálogo, pelo menos um diálogo centralizado, e parece às vezes ter uma comunicação bastante desencontrada em alguns momentos, né? Então são alguns nomes que pelo menos que aproximam, né, bem respeitados, e que possam trazer um melhor diálogo com o mercado financeiro como um todo, né? Então acho que é essa a visão. Mas eu queria trazer só uma pergunta para o Gustavo aqui, que acho que até foi uma apresentação da Infinity, que rotineiramente eles mostram o ranking de juro real, né? O juro, quanto que está pagando diversos países. E o Brasil sempre aparece ali no ranking dos piores, enfim. E aí a gente comparado com o México, por exemplo, e outros países. Mas o nosso rating, né, a nossa classificação de risco é completamente diferente do México, né? Então, assim, será que é justo, né? E por que o Brasil, às vezes, é tão distante de alguns outros países emergentes, né? Então, assim, o que falta, né? E se você acha que é justo, por exemplo, o Brasil ter uma percepção de risco tão grande assim, né, quando a gente compara com outros países emergentes, que foi um pouco essa análise olhando para o juro real, que hoje o Brasil é campeão, mas parece que realmente tem motivos para isso, né? Exato. Eu entendo que o Brasil ele cumpriu algumas medidas nos últimos anos que afastou bastante o Brasil de ter um juros um pouco mais baixo. A gente tinha problemas na questão de inflação que pareciam estar resolvidos, lembrando que o juros objetivo principal seria controlar a inflação, mas que eles voltaram agora com a pandemia. Isso é um problema majoritário, acho que do mundo inteiro a gente está vendo a inflação mais resistente. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que passa esse governo, busca novamente estimular setores, estimular pontos específicos da economia, e isso vai realimentando. Você vê um estímulo claro do governo para um consumo desenfreado. Aí você pega lá os dados do FMI, olha a poupança sobre PIB dos principais emergentes, investimento sobre PIB dos principais emergentes, o brasileiro está sempre lá embaixo. A taxa de juros do Brasil é alta, mas a taxa de inadimplência do brasileiro também é muito alta. Isso bem comparado aos outros. A culpa é do Banco Central brasileiro, mas é culpa do brasileiro também. Em relação ao mexicano, que o mexicano, quando pega recurso, não deve tanto, não deixa uma inadimplência tão grande para o banco. Então o banco tem que se proteger, naturalmente, como qualquer empresário. Quando você está vendendo um item para outra pessoa, você vai levar em conta se essa pessoa vai te pagar, seja na empresa que você toca, seja na empresa que você trabalha. Você não vai vender recurso para um novo cliente se você acha que esse cara não vai te pagar, que ele vai sumir com o seu recurso. O banco faz a mesma coisa. Então, o brasileiro, ele também se encaixa em rankings ruins em relação a pagar, a deixar um nível de endividamento chegar a um patamar bem elevado. A gente tem uma população com um nível de educação que rotineiramente desempenha mal em rankings internacionais, e a questão da educação financeira, a gente viu uma representação grande até no ano passado de deputados contra incluir educação financeira nas escolas. E isso tem consequências a longo prazo. Então, não adianta simplesmente olhar para um número e falar que a gente está mais alto que os outros e esquecer tudo que está por trás, porque o Brasil tem muitos elementos. E só para amarrar tudo, a gente teve diversas reformas que aqui no Brasil ainda estão sendo discutidas, que foram implementadas há 20 anos atrás no resto da América Latina, e trocou-se governos de direita, esquerda, centro, e elas foram mantidas. Aqui no Brasil não consegue se aprovar. Cada vez um estado mais inchado,
questão tributária, o Brasil é um dos piores no ranking do mundo inteiro. Todo mundo reclama de como é difícil pagar tributos aqui. Você tem milhares de leis, cada item paga de um jeito diferente, é assimilado de uma categoria diferente. E você só vai elencando problemas. Então, mexer nesse vespeiro, ninguém quer. Para fazer uma meia-culpa aqui, acho que tem 2 pontos que podem ser muito bons. De novo, a reforma tributária, como o API quer propor, acho que vai ser extremamente positiva a longo prazo. O estudo do IPEA mostrando o potencial de aumentar a produtividade, PIB, excelente. Tomara que o governo tenha um baita desgaste, mas que lute para ser aprovado. Seria muito bom para todo mundo que vem depois. A questão de fazer um acordo comercial com a União Europeia é uma luta também que vem de 20 anos. O próprio Lula começou lá atrás, passou, foi Dilma, veio Temer tentando ajudar, Bolsonaro conseguiu dar um passo maior. A gente espera que seja aprovado, vai ser muito benéfico também. Desde o Collor, quando faz a abertura comercial, a gente viu benefícios a longo prazo para o brasileiro. Então, esses 2 elementos, acho que vão na direção correta. Mas o Brasil, infelizmente, sempre é um pouco disso, tem pontos que vão na direção correta, tem pontos que são mais retrocesso, aí o próximo tem que ajustar um pouco do retrocesso que foi para beneficiar uma base específica, e por aí você não sai muito do mesmo patamar. Maravilha. Só fazer uma última pergunta, Gustavo. Fazer uma saideira aqui. Então, a última pergunta, só para a gente fechar o super quarto, assim. Que recado que o Banco Central dá hoje? Brasileiro. Brasileiro. Mas no sentido assim, será que ele vai tentar agradar todo mundo, né? Porque não tem como agradar todo mundo. Ou agrada o governo, ou agrada o mercado, ou nenhum dos dois, ou ninguém, ou até tentar agradar todo mundo. Não teve nem o arcabouço ainda. Ou será que ele vai tentar sinalizar alguma proximidade ali com o Ministério? Enfim, como é que a gente deve ler, esperar, principalmente para amanhã, né? Ele vai colocar na balança de riscos dele que a situação de crédito no Brasil começa a preocupar um pouco mais, que eles estão avaliando também quanto que vai aumentar a situação de crise em termos de bancos na Europa, nos Estados Unidos. Então, mais itens para ele ter que levar em consideração ao tomar suas decisões, que ele continua aguardando a questão fiscal, que ele torce muito pela reforma tributária, que ele entende que vai na direção correta. Então, acho que ele vai dar os mesmos sinais da reunião passada, acrescentando esses itens de risco que são novidades, de fato. Mas difícil, acho bem improvável mexer nos 13,75 e já indicar que estaria disposto a mexer o quanto antes. Até porque a gente não sabe qual é a regra fiscal. O BOFA acredita que vai diminuir agora em maio. Eu ia perguntar isso assim, dá para acreditar no cenário do BOFA? Aí o que o BOFA está vendo? O BOFA fala 0,25 em maio, seguida 0,50, fechando o ano 11,75. Né? Já abaixo de 12. Acho que é. 12 é o nosso cenário, mas a gente tem 0,25 em agosto, 0,50 em setembro, novembro e dezembro. Agora, para cortar em maio, teria que vir uma regra fiscal extremamente positiva e já todo mundo subindo o Congresso de mão dada lá, falando que vai aprovar, o Lula ir pessoalmente entregar essa regra, Arthur Lira lá batendo palma e falando é isso aí, todo mundo vai junto, mas... Muito otimismo, né? Teria que ser um cenário otimista, de fato. O que saiu da semana passada para cá, tanto que não vai ser aprovado, não vai ser mostrada a regra fiscal, não parece que vai muito nessa linha. Parece que a gente vai ter uma regra fiscal que vai ter totalmente liberdade para se gastar com saúde e educação e PAC, investimentos que o Lula considera importantes nesses próximos 4 anos e que você vai amarrar o crescimento dos seus gastos na receita. O problema é que isso é humano, né? Você decide quanto você acha que vai arrecadar no ano seguinte e aí você pode inflar os seus custos. O que acontece? No final do ano você vai lá no Congresso, pede desculpa, fala, não consegui cumprir. Mas imagina no ano de eleição, você chegar e falar, ano que vem a arrecadação vai subir 10%. Aí você gasta o quanto você quer, de fato. Então, não parece que vai ser uma amarra muito grande. Eu sempre, semana após semana, eu vejo se eu boto na minha probabilidade lá, subiu ou aumentou, ou diminuiu o risco de uma regra fiscal frágil. Eu sempre trabalhava lá nos 60%, 70%, acho que da última semana para cá subiu para mais de 80%. Por mais que seja bem blindada, o que foi dito nesses últimos dias vai nessa linha. Muita coisa, né, Gustavo, para se analisar, muitas emoções. Gustavo, obrigada, sempre é um prazer. Eu que agradeço aqui, gente. Muito bom. Bom papo sempre, até mais. Obrigada.